Esse é o Dino sem nome, e nossa missão hoje é ensinar ele a piscar. Olá, você está em mais uma aula gratuita da série de projetos STEM com Arduino. E nesta aula teremos os primeiros passos de lógica de programação com Arduino. Eu também vou dar dicas de aulas STEM que podem ser usadas aproveitando este projeto. E como você ter acesso gratuito aos esquemas de ligação e os códigos usados nesta aula. Também vou dar algumas dicas sobre peças e materiais usados. Além da programação, as nossas aulas STEM permitem que a gente aprenda um pouco de eletrônica. Mas a grande verdade é que os projetos STEM eles podem ser usados em diversas disciplinas, em diversas áreas de conhecimento, usando como tema os projetos que eu vou mostrar aqui. E o nosso Dino, ainda sem nome, além de ser simples, é um projeto perfeito para começar. E você sabia que você pode ajudar esta série a se tornar um mini curso totalmente gratuito com mais de 20 projetos? Sim, você pode ajudar e é muito fácil. Basta deixar o like e comentar aqui embaixo "Quero mais aulas". Isso vai me motivar a continuar com a série gratuita aqui no canal e com isso também vamos ajudar muito mais pessoas. Combinado? Então, vem comigo! Eu estou usando o nosso STEM Starter Kit para Arduino, que foi gentilmente cedido pela empresa KeyStudio. Eu deixei aqui abaixo do vídeo alguns links, inclusive para o tutorial dos projetos desse kit. Também a KeyStudio conseguiu para nós um cupom exclusivo com desconto. O link para a loja oficial deles no AliExpress também está aqui abaixo. E dependendo da época do ano, o AliExpress também tem umas promoções especiais que inclusive afetam lojas como a KeyStudio. Então, nessas épocas comemorativas do AliExpress, você pode conseguir materiais como esse, ainda muito mais acessíveis. Lembrando que as compras já estão com taxas e impostos incluídos, o que facilita bastante. A primeira coisa é montar nossa base de trabalho com os componentes e conectar o Arduino na porta USB do nosso computador. Eu sei que você pode pausar o vídeo quando precisar ver algo melhor e também pode acessar os links para ver os tutoriais destes projetos. Mas eu também faço adaptações nesses projetos e eu compartilho eles no meu grupo exclusivo do WhatsApp. Não seria legal você participar desse grupo e ter acesso a esses materiais personalizados? Esse é um grupo especial que você pode entrar através de convite, então eu deixei aqui embaixo um link onde você pode pedir o seu convite gratuitamente. É claro que eu vou continuar respondendo todo mundo que comentar ou fazer perguntas aqui nos comentários, mas tem coisas que é mais difícil de mandar através do comentário do YouTube e fica mais fácil de postar lá no grupo. E agora vamos ver o código do projeto. A primeira coisa sobre códigos Arduino é que eles têm pelo menos duas partes. A primeira parte, o Arduino lê toda vez que ele é ligado. Ou seja, toda vez que o Arduino ele recomeçar, ele for ligado novamente, essas linhas de configuração e também o void setup serão lidos já no começo, e uma única vez. Já a segunda parte, a função void loop, ela vai ficar rodando infinitamente enquanto o Arduino estiver ligado. E uma coisa importante, o Arduino sempre vai ler as linhas na sequência, de cima para baixo. Então, dentro do loop, enquanto o Arduino tiver energia ou não for desligado, o loop continua rodando. Explicando aqui as linhas de código, eu tenho uma variável chamada inteira, que é usada para números, e eu tenho aqui o número 13, que é o número da minha porta. Eu dei um nome para ela de LED pin, porque é onde eu vou conectar o meu LED. Dentro do void setup, eu digo o que eu quero fazer com esse pino chamado LED pin. Eu quero que ele seja uma saída. O Arduino ele pode ter entradas e saídas digitais. A diferença entre entrada e saída é que nesse caso o Arduino está escrevendo na porta. Se fosse uma entrada, ele estaria lendo o que aconteceu do lado de fora dele. E aqui nós temos a lógica que vai ser executada infinitamente. Este comando digital write, ele escreve no pino chamado LED pin, mas não são textos nem letras. Quando a gente fala escrever, não estamos falando de textos ou letras, mas de sinais. Nesse caso aqui, ele vai colocar um sinal alto. Esse sinal para o Arduino ele é 5 volts. Aqui tem um outro comando que fala para esperar por 1000 milissegundos. Isso significa que 1 segundo ele vai ficar nessa função aqui. Logo em seguida eu mando escrever de novo no mesmo pino, agora o sinal baixo, o que é aqui 0 volts. Esse 0 volts é o mesmo sinal do GND. E então vai ter um novo comando de atraso de 1000 milissegundos, ou seja, por 1 segundo ele também vai ficar no estado de 0 volts. Note o que acontece aqui. Então, por 1 segundo, 5 volts, mais 1 segundo, 0 volts. Alternando, porque o loop fica rodando aqui dentro.
E agora a gente só precisa gravar esse código dentro do nosso Arduino, lembrando que ele tem que estar conectado pela porta USB do computador e a gente tem que ter achado a nossa porta aqui e também tem que estar na placa correta. Na aula anterior eu expliquei, se a placa correta não estiver aqui, como a gente faz para identificar a porta e a placa. Como eu já testei e sei que o código está funcionando, eu já vou compilar e gravar em um único clique. Como você percebeu, está tudo certo aqui, então agora a gente só tem que montar o nosso Dino e fazer os testes e ver ele funcionando. Antes de você ver os detalhes da montagem e também o teste final do nosso Dino sem nome, eu prometi que iria compartilhar com você ideias de onde esse projeto ele pode ser aplicado. Se você está lembrado da nossa primeira aula aqui da série, eu falei que o STEAM ele abrange 5 grandes áreas de conhecimento. Se a gente escolher, por exemplo, que o foco principal vai ser em ciências, nós podemos aproveitar o projeto do Dino numa aula de biologia. Se a gente for para o contexto das artes, então a gente também pode puxar o Dino para uma aula de história, no caso aqui, né, pré-história. Ou até mesmo trabalhar, quem sabe, em algum objeto de exposição. Voltando para ciências e área de biologia, a gente pode estudar as estruturas ósseas desses grandes animais. Também esse projeto ele pode ser usado com foco em matemática, estudando as formas, as geometrias, até mesmo medidas como dimensões e peso. Eu mesmo não sei quanto que pesa um dinossauro. O nosso projeto também pode ser usado numa disciplina de física para a gente estudar um pouco de circuitos elétricos. E também ele pode ser pensado para a educação física, quem sabe um mascote, um troféu, ou mesmo um objeto para marcar pontos em algum tipo de jogo. Ainda dentro da grande área de artes, a gente pode pensar no Dino como o muso inspirador para um concurso de redação. Por exemplo, o nosso Dino sem nome ainda não tem nome. Inclusive, se você tiver uma sugestão de nome para ele, pode colocar aqui nos comentários que eu vou levar em consideração. Viu só como é interessante a quantidade de ideias que podemos ter para esse projeto? E esse é o tipo ideal de debate que eu gosto de ver no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Mas agora é a hora de ver o nosso Dino piscando. Começando pelo LED, o terminal mais curto ele é o negativo e vai conectado ao GND do Arduino. Eu puxei o GND da placa aqui para a protoboard por meio deste fio azul. O pino 13 eu puxei também para a protoboard e conectei neste terminal do resistor. E o terminal do resistor que sobrou, ele então vai no terminal mais comprido do LED, nessa posição. Lembrando que essas duas linhas aqui, elas não se encostam entre si, então o GND está nesse lado e o pino 13 está desse lado, ligado aqui pelo resistor. É assim que está o tutorial lá no site, mas para o nosso Dino nós vamos usar 2 LEDs e vamos precisar então de mais alguns fios para fazer as ligações. Não esquece então de escrever "Quero mais aulas" aqui embaixo do vídeo. E também, se possível, compartilhe ele em outros grupos onde as pessoas gostam desse tipo de projeto. Assim você pode estar ajudando crianças em toda parte a terem aulas incríveis. E se você perdeu a aula anterior, eu vou deixar ela aqui em cima para você conferir. E também a playlist com todos os projetos que já concluímos. Clique então em alguma das opções para a gente continuar aprendendo juntos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!